Pois é, estamos aqui com o Genário, é isso o nome? Isso. Não errei não, né? Não. Coletivo Contenetes, estamos aqui num momento de reflexão, né? Mas a minha provocação é mais no sentido de entender qual é assim o propósito desse grupo, dessa realidade que estamos montando aqui, né? Em rápidas pinceladas, qual é a expectativa que nós temos diante desse trabalho do Cotonetes, né, para a sociedade? Qual o fruto que a gente pode obter desse esforço intelectual e militante que nós estamos vivendo aqui agora? Bem, esse grupo ele surgiu a partir de uma provocação feita pelo deputado Luiz Couto, há uns 4 ou 5 anos atrás, no sentido de que seria necessário criar espaços de conversa, de discussão sobre o que estava ocorrendo no Brasil e na Paraíba em particular, para que a gente pudesse pensar de uma forma mais coletiva os desafios que a gente tinha pela frente. A partir daí, a gente começou a conversar com algumas pessoas e aí surgiu a ideia de se formar um grupo de pessoas que tinham por objetivo fazer esse trabalho, pensar um pouco o que estava ocorrendo, e esse pensar tinha como objetivo não só assessorar o deputado Luiz Couto, mas também servir como base de reflexão nas diversas iniciativas de grupos que tentavam pensar uma saída para os problemas brasileiros e paraibanos do ponto de vista popular. E aí esse grupo começou a se reunir e toda quinta-feira à tarde a gente se encontra aqui no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e como a maioria das pessoas que compunham o grupo eram pessoas já de cabelos brancos, e aí uma vez um companheiro da Consulta Popular, um jovem, passou pelo grupo e falou que era uma reunião dos cotonetes, olha aí, né, os cabeças de cotonetes. E aí pegou surgiu nome, né? Esse nome, bem característico. Cotonetes. Mas é evidente que é um grupo, que tem, acho que a maioria tem cabelos brancos, mas tem outros companheiros que não têm cabelo branco ou disfarçam. Né? Aí fica à vontade de tirar a conclusão que você quer. E o nosso objetivo é esse, é criar um espaço de conversa, de reflexão, para a gente enfrentar, principalmente no período que se iniciou com o impeachment da Dilma. Bom, e aí de lá para cá, com todos esses desdobramentos que o país vem passando, a gente continua nessa perspectiva de reflexão. O nosso objetivo é tentar colaborar com os partidos e movimentos que se dispõem a fazer uma frente para combater os desafios que a população e os trabalhadores, de modo geral, vem passando, principalmente no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. E a perspectiva é essa, quer dizer, pensar junto e tentar contribuir para que os partidos de esquerda, ou progressistas, ou democráticos, possam, e os movimentos sociais e populares, possam encontrar uma forma de articulação para que consigam atuar conjuntamente, já que essas atuações isoladas, evidentemente, que tornam frágil os nossos enfrentamentos com esses desafios. Já estamos no mês de novembro, estamos terminando o ano, né? Certo. Praticamente. E vocês mantêm toda quinta-feira? Toda quinta-feira, às 3h da tarde, aqui no Sintricom. Então temos um acumulado aí desse ano já de bastante quintas-feiras. Isso. Né? Aí, em 3 palavrinhas, qual é, porque talvez a gente não tenha a oportunidade de fazer esse balanço aqui no canal RC Roda de Conversa,
Mas qual é, diante de que a gente está faltando só um mês e pouco, né, para encerrar o ano, qual é o balanço dessas quintas-feiras? O que é que mais assim você destacaria aos internautas nesse esforço desse ano de 2019, nesse enfrentamento? Você falou 3 palavrinhas. A luta continua, companheiros. Mas não precisava ser tão 3 palavras. Não, quer dizer, a gente não tem como perspectiva ter uma análise, uma compreensão definitiva sobre as coisas. Seria uma pretensão sem sentido. O que nós fazemos é tentar refletir, pensar junto os vários desafios que nós temos, mas, em particular, a gente acredita que, neste momento, seria o esforço para tentar articular, vamos dizer assim, esses movimentos que eu disse, os partidos, e movimentos e entidades da sociedade que queiram se juntar para a gente ter força suficiente para poder, daí sim, pensar quais as alternativas de ações daqui para frente. A gente sabe que tem partidos, tem movimentos, tem entidades que desenvolvem trabalhos muito importantes junto à população, nas mais variadas áreas, mas o esforço, talvez, na perspectiva que a gente tem pensado junto aqui, é tentar exatamente fazer essa articulação, essa aglutinação, essa composição desses movimentos numa perspectiva de uma luta comum. Bom, essa é o que a gente tem elaborado até o momento e o nosso esforço tem sido um pouco nesse sentido. Por isso que nós temos convidado às quintas-feiras pessoas de partidos e de movimentos para vir com a gente aqui, colocar suas perspectivas, seu entendimento do que a gente está vivendo e isso ir acumulando, servindo como elemento para, quem sabe, a gente poder mais adiante caminhar nessa perspectiva, por exemplo, em torno da Frente Brasil Popular. Para finalizar, e aproveitando, chamando o Tássio aqui para o lado, vocês têm uma... Não tem muita importância que eu apareça, vocês que enquadram os dois lados. O Tássio do outro lado, por favor. Então, pode ficar aqui. Posso ficar. Então, vocês têm convidado hoje o Tássio, presidente do PSOL, né? Nas semanas passadas foram outros personagens e tal. Então, eu queria só para finalizar que você fizesse uma rápida provocação da expectativa que você tem na participação do Tássio hoje aqui, o que é que você espera que ele traga para discussão, para iluminar, né, mais ainda esse grupo que está discutindo há já bastante tempo. Então, qual seria assim a provocação no bom sentido, né, que você preliminarmente, embora não vai ser gravado, você tem para o Tássio? Não, a perspectiva, pela importância que o pessoal tem, né, histórica e nesse contexto que o pessoal tem uma experiência ligada ao PT e depois uma crítica ao PT, etc. E por isso a gente imagina que é importante o ponto de vista do pessoal, porque ele representa, o partido representa exatamente uma expectativa das pessoas que têm crítica ao PT e de pessoas que nunca foram petistas, uns que vendem, pessoal, uma alternativa, para poder apresentar um pouco o entendimento que o pessoal tem e as perspectivas e os desafios que o pessoal está se propondo a tratar. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de ouvir é o que concretamente o pessoal tem feito ou pretende fazer nesse trabalho de formação, trabalho de organização popular, trabalho de base, etc. Que tipo de entendimento tem? Quer dizer,
porque quase todos os setores da esquerda falam a necessidade do trabalho de base, né? De organizar a sociedade civil, os trabalhadores em particular, como força capaz de se contrapor a esse caminho que está sendo imposto à sociedade brasileira. Então, como é que vocês veem essa relação entre a luta institucional e essa emergência do trabalho de base hoje no país e na Paraíba em particular, claro? É isso? Isso aí. Direto, sem... ele vai responder? Vai falar agora aqui um pouquinho, rapidinho. É um prazer estar... Pode ficar aí. Pronto. É um prazer estar novamente aqui, né, com o grupo, com os Cotonetes. Já tive em outro momento aqui, onde a gente discutiu o processo eleitoral, onde a gente discutiu a conjuntura também, de uma forma bem objetiva para aquele momento. E voltar aqui, para a gente, é muito gratificante, porque é um reconhecimento da importância que o nosso partido tem na luta política, na luta por direitos. Então, quando a gente vem para esse espaço, é também por reconhecer a história e a militância desses companheiros que aqui estão. Eu sou dessa parte do pessoal que nunca esteve filiado ao PT, mas nem por isso a gente nega, ao contrário, a gente sabe e reconhece a história do Partido dos Trabalhadores como a história da luta de classes, da reestruturação dos trabalhadores e trabalhadoras aqui no nosso Brasil, né? Então é nesse lugar onde a gente está localizado. Pensamos diferente, mas sempre tivemos ponto de convergência, e na atual conjuntura essas convergências elas se aproximam ainda mais. Então a gente tem discutido esse trabalho de base hoje, não só por dentro do PSOL. A gente tem discutido esse trabalho de base nas atividades conjuntas com os movimentos, com outros partidos, com organizações como o Cotonetes. Não deixa de ser um trabalho de base, já que tem sempre gente nova e as pessoas acompanham, recebem material escrito, conhecem e acompanham o debate que vocês fazem. E dentro do partido a gente tem uma série de ações, desde a reunião dos núcleos às plenárias, a, por exemplo, a campanha que a gente fez contra a reforma da Previdência, com banquinhas e o nosso material e simulador de aposentadoria em diversos bairros e locais da cidade, né? Esse é apenas um exemplo do que a gente tem feito, e agora tentando estruturar o que era pontual no pessoal no processo de formação para algo mais delineado e continuado. Essa é uma das formas que a gente tem buscado organizar esse nosso trabalho de base. Tássio, para concluir, fechar nossa comunicação com os internautas do RC Roda de Conversa, eu queria que você fizesse uma rápida consideração diante do quadro da conjuntura no Brasil hoje. Quais são os reflexos imediatos, hoje que estamos aqui numa quinta-feira, né, 21 de novembro de 2019, qual é o fato mais relevante que está acontecendo na cidade, no estado, no Brasil hoje, aqui na Paraíba? Eu diria que o desmonte do governo Bolsonaro. Eu falo isso na positiva, porque você tem os trabalhadores e as trabalhadoras que eu senti, e aí é sentir mesmo, a questão subjetiva, lá no Grito dos Excluídos, foi o momento onde eu vi pela primeira vez a nossa militância mais altiva, mais empoderada, com um sorriso no rosto. E essa energia ela é importante, e essa energia ela se potencializa com a liberdade do presidente Lula. E ao mesmo tempo que tem a saída do presidente Lula da prisão, por mais que não tenha sido tanto pelos movimentos de massa, mas também pela pressão popular, nós temos a notícia de ontem de que Carlos Bolsonaro está sendo oficialmente investigado pela execução da companheira Marielle Franco. Então, tudo que acontece na conjuntura, ela está sendo favorável para os trabalhadores e trabalhadoras. E quando o ex-presidente Lula diz que nós precisamos retomar a nossa alegria, retomar a nossa energia e ir para essa disputa sem medo de fazer o enfrentamento, é exatamente porque é o que falta para a gente retomar com a altivez necessária as rédeas da luta política no nosso país. Em relação à Paraíba, você estava me confidenciando agora que tem um fato que vai, digamos, se realçar no cenário político com o condenado Cássio Cunha Lima. Isso, no dia 20 de novembro, o Diário Oficial de Justiça, o Diário Eletrônico do Ministério Público da Paraíba, sai a pauta do dia 25 de novembro do Colegiado de Procuradores do Ministério Público da Paraíba. E parte da pauta é aprovar a entrega uma das maiores honrarias do Ministério Público ao cassado Cunha Lima.
E a gente entende que isso é um absurdo, porque isso vincula diretamente o processo político, já que Cássio era até bem pouco tempo atrás a principal liderança da direita no nosso país, e a desconfiança, né, a suspeição que recai sobre Deltan e sobre Moro cai também nesse caso, já que Moro ficou 2 anos com o processo de Cássio em Curitiba sem fazer absolutamente nada. Esse processo volta depois para o Supremo e agora, por conta das mudanças na legislação e ele também por não ser mais senador, o processo volta para Paraíba e vai durar mais um longo tempo. Agora aqui a gente está falando de um processo criminal. Ele já foi condenado no TSE por unanimidade por uso indevido do dinheiro público, por corrupção, por corromper o sistema eleitoral para ser favorecido. Então a gente não pode acreditar, não pode aceitar que o Ministério Público da Paraíba tenha essa mácula, tenha essa mancha de antiética e de criminoso associada a esse importante órgão aqui no nosso estado. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Tássio. Depois o cachê e agradecer aí aos internautas pela paciência de estar nos assistindo, né? E solicitar aquele like, né? Solicitar que se inscrevam no nosso canal e acione o sininho. Um abraço a todos e a todas e até mais. Valeu, sigamos a luta. Aleluia. A luta continua.